A paz de Jesus, mais uma vez, eu sou o Fábio e esse canal é o canal Nossa Pátria é o Céu, que nós estamos novamente reeditando, voltamos a tratar com esse canal, a reativá-lo, porque eu já estava mais de um ano sem fazer. Nosso objetivo aqui é ler a Bíblia, ir lendo, como Deus nos permitir. Nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 1, no relato da criação, e hoje nós estamos tratando da questão do quarto dia, quando surgem os grandes luzeiros, o maior para iluminar o dia, o menor para iluminar a noite e as estrelas. E ainda é colocado aqui que Deus cria esses luzeiros para iluminarem a terra. Pois bem, como a gente falou no vídeo anterior, esse é um primeiro momento em que a gente tem de fato aqui questionamentos a respeito desse relato versus aquilo que é entendido pelo conhecimento humano e científico como que de fato ocorreu no universo. Porque como é que o luzeiro maior, que todos nós entendemos que é o Sol, e o menor, que é a Lua, e as estrelas vão surgir no quarto dia da criação, depois que a Terra já existe e ela ainda tem alguma forma? Se na história do universo, o universo é que surge primeiro e muito anteriormente à Terra ele se expande, se desenvolve, e a Terra vai surgir quase 14 bilhões de anos depois que o Big Bang ocorreu, em relação à datação que é feita pela informação, pela teoria principal científica. Esse texto aqui, de fato, é um causador de dificuldades para a gente interpretar e entender. E uma das coisas que pode acontecer é, como eu gravei no vídeo anterior, uma solução simplista. Isso aí é apenas um relato alegórico, você não percebe que isso daí é uma simbologia, que você não pode entender que isso é verdade? Acontece que eu sou alguém que crê veementemente que a Bíblia é verdadeira, ela é muito mais do que científica, ela é histórica e ela é, como diz Jesus, a própria chave da ciência. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando ele está repreendendo os fariseus e escribas. Só que assim, eu também admito que existem palavras, que existem ensinos bíblicos que podem ser alegóricos, que podem ser simbológicos, que podem ter alguma mensagem diferente daquilo que de imediato parece ou para lá de mais do que se imagina. E esses relatos da criação, para mim, estão entre os mais misteriosos da Bíblia. O capítulo 1 de Gênesis, o 2, o 3, que fala da queda do ser humano. Então eu também admito que, além de tudo isso ser literal e verdadeiro, que possa haver, eu não ficarei, não serei pego de surpresa naquele dia, quando a gente estiver na plenitude do Senhor, resgatados e glorificados por Ele, por causa da misericórdia e graça dEle, não por causa de justiça nossa, mas por causa do sacrifício dEle. Não vou ficar surpreso absolutamente se, quando Deus nos mostrar e nos descortinar todo o significado de tudo que está na Bíblia, se Deus mostrar que aqui nesse relato da criação do capítulo 1 e 2 havia alguma coisa ou havia algumas coisas que podiam ter um significado e um sentido até bem diferente do que praticamente todos nós lemos e interpretamos por causa da limitação de entendimento que temos. Eu não vou ficar tão surpreso. Por isso que de vez em quando aparecem algumas outras explicações, eu ouço, para ver o que pode vir de novo, que às vezes traz uma luz para o entendimento. Mas eu permaneço crendo que essa palavra, que o que está aqui em Gênesis 1, é literal, é um relato do que de fato aconteceu. E aqui eu vou levantar um questionamento que vai parecer assim: Fábio, você ficou maluquinho, você ficou doidinho, você está diminuindo a inteligência e aí você está entrando por um caminho todo. E que é colocar o seguinte: nós temos da parte do conhecimento científico, principalmente, e humano ao longo do tempo, a certeza de que a Terra ela surge em algum momento aí do desenvolvimento do universo, mas surge bem depois que tudo aconteceu. Se a gente interpretar esse texto bíblico da criação de Gênesis 1 literalmente mesmo, se o significado e a explicação de todo esse texto for exatamente a literalidade do que nós estamos lendo, e a resposta verdadeira final, que há de ser revelada em algum momento, for esse relato
é absolutamente fiel à realidade, então nós vamos nos deparar com a informação, com o entendimento de que, de fato, o universo surgiu de uma maneira muito diferente do que, de modo geral, nós imaginamos. Porque a Terra teria sido organizada, estruturada e surgiu antes mesmo do Sol, da Lua e das estrelas. Isso pode parecer um absurdo total para a ciência de hoje, mas ok, o absurdo pode parecer. Eu deixo aqui a pergunta: e se o conhecimento humano até agora é que estiver equivocado, em algum momento futuro começarem a aparecer evidências disso? Isso é uma segunda maneira de pensar a respeito desse texto. Uma terceira maneira é lembrar, isso é uma maneira que é também muito pensada na teologia ou nas interpretações bíblicas sobre esse texto, que o primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e que esse versículo, esse início da Bíblia, já estaria mostrando algo que se concretizou ali, naquela frase. A frase inicia dizendo que Deus criou os céus e a terra, e, portanto, aquilo que viria, vem relatado do verso 2 em diante, já são acontecimentos que ocorrem num universo já criado. Os céus e a terra já existem e os seus elementos já estão ali. Se eles estão todos organizados, completamente acabados ou não, pelo menos de acordo com a estrutura que tem permanecido nos últimos milhares de anos ou milhões de anos, seja lá como for que a pessoa queira acreditar, mas elas já estariam fundamentalmente ali. Então, uma das interpretações teológicas doutrinárias que se faz é que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, mostra que Deus criou o universo e que os relatos que vêm do verso 2 em diante vão mostrar uma organização que Deus está fazendo nesse universo, mas especialmente focada na terra. Então, como ele diz no verso 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí no verso 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E assim vai, que esses relatos já estariam sendo feitos do ponto de vista de um observador que estivesse na terra, e de uma terra ainda sem forma e vazia, observando a transformação do ambiente terrestre e vendo o que estaria acontecendo. Então, quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, a terra já existiria, conforme o verso 1. E quando Deus diz, haja luz, ele não teria criado pela primeira vez a luz, necessariamente, no universo. Mas esse haja luz seria uma percepção ou um alcance da chegada da luz que já haveria no universo através dos astros iluminados como o Sol e as estrelas, ou mesmo da luz refletida por outros astros como a Lua, por exemplo, que estaria começando a penetrar uma grossa, densa e muito fechada atmosfera terrestre por causa de toda aquela constituição de nuvens, de gases, de poeira, e que impediriam no início que a luminosidade chegasse na superfície, e esse haja luz seria muito mais a percepção, a abertura à chegada da luz na superfície da Terra, passando por essa camada de grossas nuvens e elementos que estariam suspensos por causa do próprio processo transformador, e daí em diante tudo mais que seria relatado no Gênesis teria como ponto de partida alguém que estivesse observando as transformações que ele veria ocorrer na Terra e no universo, como se ele estivesse na Terra e da Terra ele estivesse vendo a luz surgir. E aí ele começa a ver os céus, por quê? Porque as nuvens começam a se dissipar e ele começa a perceber a expansão que existe para além da Terra, que existe um espaço que está além do espaço terrestre. Então esses céus do segundo dia não seriam céus criados por Deus ali, mas seria, na verdade, a percepção da existência já do espaço cósmico universal dos céus
por causa da dissipação das nuvens. E aí o ajuntamento das águas no terceiro dia e a terra, o elemento seco surgindo, já seria uma visualização mais clara de transformações ocorridas na terra quando ela estivesse já esfriando de todas aquelas inúmeras reações desde o seu princípio, etc. e tal. E aí no quarto dia onde nós chegamos, o grande luzeiro Sol, o menor luzeiro Lua e as estrelas não teriam sido feitos nem criados depois disso tudo. Eles já estariam nos céus e na terra, só que eles só seriam percebidos quando toda aquela nebulosidade que impedia a visualização do universo tivesse sido dissipada. Então apareceu o luzeiro maior, o Sol, o luzeiro menor, a Lua e as estrelas. Essa é uma de outras interpretações que existem a respeito desse texto. Tem mais, e eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, mas por enquanto vamos ficar com mais essa interpretação para mostrar que um texto que parece ou simplório e meramente simbólico, dele pode se extrair uma outra maneira de pensar. Podem se extrair ideias diferentes, porque quando a gente lida com um conjunto de palavras que é palavra de Deus, que tem a força de revelações de Deus, Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. A gente lida de uma forma diferente e tem inúmeras palavras na Bíblia que a gente percebe que elas têm significados muito mais profundos do que aquilo que de imediato ou às vezes durante anos se pensa, e a revelação vai aparecer mais tarde, depois, com muita reflexão. Que Jesus abençoe sua vida, coloque aí se você gostou, se eu gostou, transmita para várias pessoas, acompanhe a gente aqui nesses estudos, faça comentários, ative o sininho e Deus te abençoe e fique com Jesus.